nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Achou que não ia ter pós-jogo do Paysandu? Achou errado! O Enod está aqui, gravado, dessa vez por motivos de nível, para a gente falar desse empate que o Paysandu arrancou lá em Ponta Grossa. Lá ele, o Paysandu empata com o Operário em 1-1, e é sobre este jogo, esta partida, esta peleja que o Enod vai falar após a vinheta. Ficaste curioso? Tu queres saber? Eu te chamo, eu te peço, vem com nós, papi. Seja bem-vindo a toda a nação querosense. Vamos fazer um pós-jogo de garbo e elegância de Paysandu 1, Operário 1, Operário 1, Paysandu 1. Um jogo que no segundo tempo teve lances polêmicos que a gente vai abordar também. Mas antes, aquele like. Te inscreve no canal, te torna membro, vai na Bet Nacional, a nossa patrocinadora de garbo e elegância. Faz a tua profecia com responsabilidade. Te inscreve aí no canal, tá? Vamos terminar esse ano bem demais. E vamos lá. Vamos falar de Operário 1, Paysandu 1. Um primeiro tempo onde o Paysandu jogou mais atrás, né? O Operário teve o domínio do jogo, a bola no pé e tal, mas num lance, numa boa, né, enfiada de bola, um bom cruzamento do Boia, o Juan, sim, ele, Juan Ribeiro, que substituiu o Nicolas, que foi expulso. O Jean Dias, por opção, também não jogou, a gente já vai falar, mas enfim. O Juan faz o gol e o Paysandu sai na frente num jogo difícil. Por quê? Porque o Operário estava jogando em casa e tinha vindo de uma vitória, diria até heróica, icônica, contra o Sport na Ilha do Retiro, que causou lá um furdunço para o time rubro-negro de Recife. Pois é, termina o primeiro tempo, o Paysandu vai com essa vantagem e volta com uma mudança. E essa mudança só pode ser explicada, não estou falando taticamente, estou falando da escolha pelo Val, que entrou, como fruto de observação de treinamento. Porque assim, é sempre o Val que entra lá, minha quinta série. E nunca é o que muita gente queria ver, que entrou depois, o Netinho. Então eu imagino que, como já passou mais de um treinador, o Val treine melhor, mais intenso, que aguente mais do que o Netinho. E aí o Márcio tenta povoar o meio de campo, libera um pouco o João e libera ainda mais o Robinho, que, vou falar uma coisa sobre o Robinho. O Robinho, do tempo que jogou fisicamente, já vinha, né? Jogou bem, com intensidade boa e tecnicamente todo mundo sabe que ele tem as manhas do jogo. E o Paysandu tá fazendo o jogo legal e tal, e aí veio o lance. Eu vou falar, um pênalti mandrake, eu nem vou questionar se foi ou não foi, mas eu vou questionar que o lance tá na cara do árbitro. A jogada se desenrola, não é um lance tipo, mano, como não viu isso? É um absurdo. Aí lá vem o VAR e tal. E aí, meu irmão, e no VAR é pênalti. E o cara foi chamado e ficou lá sei lá quantos minutos e foi marcado, foi induzido a marcar pelo VAR. De verdade, eu nem estou dizendo que foi ou não foi. Eu estou chamando de mandrake por tudo isso que eu falei. Legal, o Paysandu leva o empate. E aí vem a expulsão do jogador do Operário, que eu vou te ser muito sincero, eu não revi o lance para ver a justiça ou não. Justiça é um termo muito forte. Se foi merecido ou não a expulsão do cara. E o Paysandu fica com um a mais. E aí eu tenho algumas coisas a falar do Márcio. Eu acho que o Márcio foi bem na primeira mudança, talvez não com o Val, mas já falamos sobre treinamento. Aí ele muda, ele tira o Robinho e volta para o esquema, né? Vamos lá, um 4-3-3, com o João mais aberto, mais solto. Aí ele bota o Joel, que não veio, parece, em condições de jogar pelo Paysandu e ajudar.
as bolas na área não acontecem e tal. E aí depois ele muda e tira o Maia, né? E o Maia a gente tem que falar uma coisa. Na minha humilde opinião, você que acompanha o É Nóis, já ouviu falando isso em live. O Paysandu perde o seu melhor zagueiro e não ganha um bom lateral esquerdo. O Paysandu não joga com linha de 3, o Maia até fica, mas às vezes ele é lateral e sai, ou seja, fica uma coisa confusa e várias jogadas do Operário acontecem ali. Tanto que o Boraci joga na esquerda, porque o Boraci é mais voluntarioso, marca mais, consegue fazer o ir e vir e ajuda o Maia. Tá, aí ele bota o Edilson. Então ele ganha com a mais profundidade, né, o Edilson na esquerda. O Brian continua na direita, ali ele poderia ter botado, se quisesse arriscar mais, mas entendo não querer, porque um ponto fora de casa, apesar de como se desenrola o jogo, mas o ponto em si, na tábua de classificação, é importante. O Paysandu, em 6 o Paysandu fez 4, vai pegar, a gente já vai falar também. E aí, no final do jogo, há situações mais... o Brian perde um gol, Boraci e tal, mas aí há aquela situação que eu estava vendo pela Gold. A narradora deu todos os méritos ao goleiro, que para mim não deveria ter saído, e mostrou isso. O Matheus, mas acho que aquilo tudo ali que depois virou impedimento vem do primeiro erro do Matheus, mas para mim o Matheus é titular. E no final de tudo, o empate para o Paysandu é bom, matematicamente. Acredito que o torcedor bicolor vai dizer, porra, mas mais um jogo que dava para vencer. Aí eu tô de acordo. Mas 4 pontos em 6 disputados. E agora, pegando o Coxa dentro de casa, Coxa esse que também vem, né, naquela de recuperação, com o olhar muito pro G4. O Paysandu costuma jogar bem contra times desse porte, que estão nessa briga. Acho que o histórico do Paysandu mostra isso. Não é ruim. Eu tenho uma opinião que venho falando com alguns bicolores amigos meus. Parece que o ambiente interno ali pelas bandas da Curuzu foi acalmado, foi tranquilizado. E aí, meu querido e minha querida bicolor, o Márcio consegue fazer, Márcio que estava expulso, suspenso, outra, enfim. Acho que o Paysandu demonstra que não vai, a partir de agora, mais brigar para não cair, vai fazer ali a sua Série B de tranquilidade. Tem jogos de confronto direto ainda e tem jogos contra times que estão brigando. Acho que o Paysandu não vai correr muito risco, não vai correr risco. E vejo o Paysandu numa leve recuperação, entenda quando eu falo leve recuperação, de uma recuperação para se sossegar, para se acalmar. Vamos ver o que acontece. Quarta-feira tem mais um jogo fundamental dentro da Curuzu contra o adversário dificílimo, que é o Coxa, que vem de uma vitória. E óbvio, você sabe, você aí sim terá pré e pós ao vivo com o É Nóis Queiroz. E também, se tudo der certo com a galera do Coxa Nauta, para tu, bicolor, entender como está esse coxa entre o céu e para eles o inferno que é estar ali e não subir. Beleza? Pós-jogo de garba e elegância no É Nóis Queiroz. Tchau!